Noite linda para vocês acompanham a notícia para o trabalho. E fazia tempo que a gente não trazia a pauta, que eu estava com saudade, na área de saúde e segurança do trabalho. Então hoje eu estou com um técnico especialista, né? Aliás, estou com um especialista na área de segurança do trabalho, que é o William Brant. Seja bem-vindo, William. Boa noite, Regina, muito obrigado. E a gente vai falar sobre a prevenção de quedas em altura na construção civil e os requisitos e os pontos de atenção. Bem, de vez em quando vocês assistem televisão e vocês ouvem falar sobre alguns acidentes em altura, então hoje vão saber um pouco de mais detalhes sobre isso. Como está esse cenário de trabalho em altura e a prevenção de quedas aqui no nosso país? Bom, Regina, o cenário eu diria que melhorou bastante. Ainda estamos aquém do que gostaríamos, ainda temos uma quantidade muito grande de acidentes graves e fatais por queda em altura. Mas eu diria que na última década esse cenário melhorou muito. Nós tivemos em 2012, ou seja, estamos fazendo 11 anos, da criação de uma norma específica para trabalho em altura, a norma regulamentadora número 35, nessa última década, nesses 11 anos da norma, eu acho que ela ajudou a evoluir muito esse cenário. Nós reduzimos aí na última década aproximadamente 60% dos óbitos por queda em altura. Então é uma redução significativa, apesar de ainda termos muitos acidentes graves e muitas vezes fatais relativos a quedas, né, decorrentes de quedas em altura. Para você ter uma ideia, Regina, na construção civil, cerca de 30% dos acidentes graves e fatais são decorrentes de queda. É uma porcentagem muito grande. Nós estamos falando de um número gigantesco de pessoas que sofrem lesões graves e muitas vezes fatais em razão de uma queda. Seja uma queda de 1, 2, 3 metros, seja uma queda de 20, 30 metros. Então, muitas vezes o trabalhador, no dia a dia, ele não mensura eu estou a 2, 3 metros de altura, isso aqui se eu cair eu não vou me machucar, ou não vou me machucar gravemente, e não é bem isso que acontece. A realidade que a gente vê não é bem essa. Para você ter uma ideia, imagina só, em 1 segundo de queda, eu percorri cerca de 5 metros. O seu corpo em queda livre, após 1 segundo, após percorrer 5 metros, ele está numa aceleração de 35 km por hora. Então você sofreu um impacto por 1 segundo de queda, são 5 metros. Um impacto a 35 km por hora é um impacto que danifica qualquer objeto, muito mais o nosso corpo humano. Em 2 segundos de queda, eu já percorri 20 metros. É uma aceleração de 70 km por hora. É muita coisa. Então, essa nossa preocupação, são essas informações, essa noção que muitas vezes o trabalhador na construção civil, e em muitos casos mestres, encarregados, que são a linha de frente, a liderança na construção civil, eles não têm essa noção de uma coisa simples pode ocasionar uma queda, e mesmo de poucos metros pode chegar a uma lesão grave, a uma fratura, um traumatismo, e muitas vezes essa queda, essa lesão se torna fatal com o trabalhador. Então, apesar do cenário, eu estou aí na construção civil há mais de 20 anos, na área de segurança há 17 anos aproximadamente, apesar de eu ter visto, né, todo esse tempo uma melhora significativa, e muito dessa melhora vem da criação da norma 35, da NR 35, que fala especificamente sobre trabalho em altura. Apesar de ter melhorado muito, eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar. Recentemente, esse ano, foi feita uma campanha de prevenção de queda zero, por uma instituição reconhecida, né, aqui no estado de São Paulo. Foi feita toda uma campanha no estado de São Paulo para a prevenção de queda. É um assunto ainda muito importante e que, infelizmente, causa muitas lesões nos trabalhadores. Vocês veem, né, que a gente vê as notícias na televisão e a gente não faz ideia, porque uma coisa, a gente não pensa, né, nesse tempo, a gente não pensa, e é 30%, né, a gente está falando 30% de mortes na construção civil é muita coisa. E quais são os requisitos para o trabalhador aí em altura? Veja, os principais requisitos estão dentro da NR35. Como eu falei, a NR35 tem aí 11 anos de criação, foi criada em 2012, passou por uma revisão ano passado, uma revisão importante, na qual foram ajustados e harmonizados alguns itens,
Tá? Mas além da NR35, nós temos ainda alguns itens específicos de trabalho em altura em normas setoriais. Então, para nós da construção civil, a nossa norma mãe que rege, né, a construção civil em termos de saúde e segurança é a norma regulamentadora 18. Então, dentro da NR18 existem alguns itens que falam especificamente de trabalho em altura. Então, não basta eu apenas seguir a NR35 ou somente a NR18. É um conjunto. Eu tenho que atender os dois requisitos. Tá? Mas focando um pouco mais dentro do trabalho em altura da NR35, nós precisamos, todo trabalho em altura demanda um planejamento. Eu acho que esse é o requisito principal, é um bom planejamento. Aliás, o planejamento, ele costuma evitar metade das ocorrências de acidentes. Então, um correto planejamento, né? Todo trabalho em altura, você precisa ter uma supervisão daquele trabalho. Eu não simplesmente entrego um trabalho ao trabalhador. Ele precisa ser supervisionado. Supervisão do trabalho, planejamento, supervisão. As análises de riscos para os trabalhos em alturas que são rotineiros demandam uma análise de risco. Então, eu preciso ter uma análise desse risco, onde nós vamos elencar todas as situações de risco, todo o processo que é feito naquele trabalho, quais são as situações de emergências, situações de resgate, quais os equipamentos de segurança, sistemas de proteções que vamos ter. Então, a análise de risco é fundamental. Se o trabalho não for rotineiro, nós vamos ter uma permissão de trabalho, como a famosa PT. A permissão de trabalho é para aqueles trabalhos que não são rotineiros. O conceito é basicamente o mesmo. Eu tenho que elencar os riscos, os sistemas de proteções, os EPIs utilizados, tudo, mas são para trabalhos que não são rotineiros. Isso falando de uma forma do processo. E tem a capacitação do trabalhador. São duas linhas. Mais uma frente. Mais uma frente. Mais uma frente. Uma frente é o processo, a outra frente é a capacitação do trabalhador. O trabalhador, para ele estar autorizado, estar capacitado para trabalhar em altura, ele precisa ter feito um curso de trabalho em altura. Esse curso tem a duração mínima de 8 horas, tanto parte teórica quanto parte prática, que é importantíssima. Precisa passar por uma avaliação médica. Tá? Não adianta nada eu treinar o trabalhador, ele estar capacitado no treinamento e não passar por uma avaliação médica. Ele pode ter algum problema de saúde, mesmo que de forma controlada, que não afete as outras atividades dele, mas pode afetar o trabalho em altura. Então, ele precisa passar por uma avaliação médica e estar apto pelo médico a trabalhar em altura. Então, passo 1, o treinamento, passo 2, a avaliação médica, e o terceiro e último passo voltado ao trabalhador é formalizar essa autorização. Todo trabalho em altura precisa estar formalizado, que o trabalhador foi treinado, avaliado e considerado apto, e aí se formaliza que ele está autorizado ao trabalho em altura. Isso for voltado ao trabalhador. Vocês veem quanta coisa, né? A gente não imagina. A gente estava aqui repetindo, a gente falou sobre quais os requisitos para a pessoa poder trabalhar aqui em altura. Então, vocês que estão aí nos acompanhando, aproveitem para curtir a nossa página, aproveitem para compartilhar com os amigos essa informação importante, né? Às vezes você tem um prédio aí, mora num prédio, não faz a menor ideia dos riscos, né, que existem no trabalho em altura. Compartilha aí com o síndico, com todo mundo, curtam, que isso vai ajudar também a gente a dizer para o YouTube, comentem, curtam, que isso vai ajudar a dizer para o YouTube que esse conteúdo que a gente está produzindo é importante para vocês, tá? E quais são os sistemas de proteção contra as quedas? Vou fazer um parênteses aqui, antes de entrar nos sistemas, aproveitar uma frase que você falou que é importantíssima. Você comentou para quem mora, com o síndico, comentar com o síndico. Isso é importantíssimo, Regina, acho que é um feedback fantástico teu. A gente pensa, quem olha de fora, imagina trabalho em altura, na construção civil, quando o prédio está sendo construído, o empreendimento está em construção. É verdade. É o principal. No entanto, depois do empreendimento, do prédio estar pronto, em que nós todos estamos morando dentro dele, que nós temos uma administração, um síndico, qualquer manutenção desse empreendimento, e nós damos essa manutenção frequentemente, pintura, manutenção de fachada, também é um trabalho em altura.
E eu vejo muitas vezes síndicos que não conhecem, não têm esse conhecimento, e por falta do conhecimento botam o próprio condomínio em risco, por não cobrarem isso ou não exigirem das prestadoras de serviço de atenderem todos esses requisitos. Mas agora voltando aos sistemas. Tá? Os sistemas, eu posso também dividi-los de duas formas. O sistema de proteção coletivo e o sistema de proteção individual. Então, em sistemas de proteções individuais, nós estamos falando dos EPIs, dos equipamentos de proteções individuais que aquele trabalhador vai usar. Por exemplo, o cinto de segurança, o talabarte ou trava-quedas. E em sistemas de proteção coletivo, é aquilo que resguarda a coletividade, todos os trabalhadores na obra. Então, um guarda-corpo metálico, uma rede de segurança, e todos esses sistemas, eles demandam um estudo. A gente percebe no dia a dia que muitas vezes, por falta de conhecimento, não se faz esse estudo. O pessoal sempre me pergunta, William, qual que é o melhor sistema? Qual que é o sistema que resolve todos os problemas? Não existe. Não existe o melhor, não existe o genérico que resolva todos os problemas. Existe o sistema adequado à sua necessidade, adequado àquela obra. Cada edificação, cada construção vai ter uma situação peculiar que não é igual à obra do lado, que não é igual ao seu vizinho, não é igual à obra anterior que aquele empreendedor, que aquela construtora executou, e não vai ser igual à futura que ele vai executar. Então, o sistema de proteção, principalmente os coletivos, tem que ser visto conforme a necessidade do projeto da obra. Todo sistema de proteção, ele demanda ser projetado por um profissional legalmente habilitado. Tá? Então, eu tenho um projeto executado por um profissional legalmente habilitado, e esse projeto ele vai estar em consonância com a necessidade da obra. Muitas vezes existe um reaproveitamento de projetos de uma obra para outra, e isso já é um problema, porque as obras são diferentes. Ah, mas é quase igual. O quase igual não resolve, porque expõe o trabalhador justamente àquela falha. Falando em sistemas de proteção, a gente tem que sempre lembrar uma hierarquia que a gente trabalha dentro da segurança e saúde para gerenciar os riscos. Primeiro tópico é a eliminação daquele risco. Então, esse é o fundamental. Primeiro, eu tento eliminar o risco. Se eu não puder eliminar aquele risco, eu vou precisar minimizar ele, controlar ele, por meio de um equipamento de proteção coletiva. Se eu não, e após isso, eu vou para um controle administrativo, por meio de procedimentos, regras, treinamentos, isso são controles administrativos. E, por último, o controle individual, que é o EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual. Então, não significa que eu implantei um, não implanto os outros, não, significa que eu tenho que implantar todos esses controles. Obviamente, se eu conseguir eliminar, o trabalho em altura deixa de existir. Mas se eu não consigo eliminar, se eu vou necessitar realizar aquele trabalho em altura, então eu tenho que seguir essa hierarquia. Um controle para minimizar, para prevenir, minimizar, os controles administrativos e, por último, os controles individuais, que são os equipamentos de proteção. Um não interfere no outro, e implantar um não significa que eu não devo implantar o outro. É uma sequência que eu tenho que montar, que eu tenho que implantar, planejar, projetar, para que isso resguarde a saúde do trabalhador e a integridade física dele. Então, esses controles são fundamentais. Os sistemas de proteções, entrando um pouco mais detalhadamente nos próprios sistemas de proteções. Os sistemas de proteções, como eu falei, nós temos guarda-corpos metálicos, nós temos redes de segurança, sejam redes que vedam, a gente passa pela cidade, a gente consegue ver prédios que são fechados com uma rede em todo o seu entorno, então aquela rede está protegendo o trabalhador, ela está servindo como um guarda-corpo. Nós temos aqueles bolsões de rede em volta, que são utilizados, que é um sistema para quedas, um sistema limitador de queda, que é utilizado em volta do andar que está sendo executado, né? Então, aquele sistema é um bolsão de rede. Nós temos as próprias linhas de vidas, aí nós já estamos entrando
estamos passando do coletivo para o individual, a própria linha de vida, a linha de vida adequada ao trabalho que está sendo feito, né? De novo, projetada por um profissional legalmente habilitado, com todos os requisitos, adequado à minha necessidade de obra, né? Linha de vida, o cinturão de segurança, né, o EPI, que é o cinturão de segurança, talabarte ou trava-quedas, dependendo da necessidade. Muitas vezes a gente vê uma inversão dessas necessidades, usa um talabarte quando deveria ser um trava-quedas, ou o contrário. Então, basicamente, esses são os sistemas de proteção. Então, vocês conheceram um pouquinho, né, dos sistemas de proteção para a prevenção do trabalho em altura, e agora a gente vai falar um pouco sobre quais os pontos de atenção, e se é possível ter problemas, né, que acontecem na implantação desses sistemas de proteção. Perfeito. Eu diria que, olha, como eu te falei, estou há 20 anos na construção civil. A maior, é raro eu não encontrar um problema numa implantação de um sistema. O sistema, muitas vezes, ele é orçado, contratado, bem orçado, bem contratado, e existe uma falha na implantação. A gente percebe que o sistema é bom tecnicamente, foi projetado, foi bem contratado, mas foi mal implantado. Isso dá uma falta, isso causa uma sensação falsa de segurança. O trabalhador acha que está seguro e, na verdade, não está. Então, o que não acontece? São os pontos que eu chamo de atenção, que eu sempre relembro com os outros profissionais. Uma boa contratação, uma especificação exata da necessidade da obra. Tá? Você contrata, não existe, como eu disse, não existe o sistema genérico. O sistema tem que ser específico para a sua obra. Vai ser um guarda-corpo metálico? Pode ser que sim. Vai ser uma rede de segurança? Pode ser que sim. Então, nós temos que especificar exatamente qual é o sistema. Detalhes que parecem muito simples, mas que são fundamentais. O prédio está sendo construído, tem uma sacada? Qual o tamanho dessa sacada? O sistema que eu vou usar de proteção, a rede, o guarda-corpo, a linha de vida, ela vai atender esse pedaço da sacada? Poxa, uma sacada, uma coisa tão pequena, será que isso vai fazer diferença? Vai, porque muitas vezes ele atende o restante da periferia e não atende aquela sacada. E daí nós vemos uma solução de última hora, já no meio do caminho, porque tudo está acontecendo na obra, estamos com o prazo apertado, vamos precisar entregar, e uma solução ruim, ou mal formulada, ou por falta de tempo, para atender aquele pedacinho da sacada que não foi projetado, que não estava no projeto original. Então, fundamental, o projeto adequado à necessidade da obra, ao perfil da obra. O sistema de segurança adequado à necessidade daquele trabalho em altura. Veja, eu estou falando aqui de obra e muitas vezes a gente pensa no trabalho só em cima da laje lá, com 23º andar, estamos aí a metros, centenas de metros de altura. Não, um trabalho aqui mesmo, estamos gravando aqui, se eu for fazer a pintura do teto, eu vou subir numa escada, é trabalho em altura. Será que eu consigo evitar de subir numa escada? Então eu tenho, dentro da construção civil, a gente tem trabalho em cima de escada, a gente tem trabalho em andaimes, além do trabalho que está sendo executado na estrutura do prédio, que vai avançando, que vai subindo, conforme avança o empreendimento. Então, todo esse sistema tem que estar adequado. Usando um exemplo bem prático, muitas vezes eu chego em algum lugar e o sistema, a pessoa está usando, o trabalhador está usando ali um cinto de segurança, está correto o cinto de segurança, perfeito, numa linha de vida, e a linha de vida está correta, o sistema está correto, mas ninguém pensou, ninguém avaliou. Olha, se ele sofrer uma queda, aquele redutor dessa queda, que é o talabarte, que vai reduzir o impacto na queda, ele está adequado para aquela altura de trabalho? Um talabarte, em média, ele abre 5 metros, para que não gere um dano à sua coluna, não gere um dano ao nosso corpo. O impacto não gera esse dano. 5 metros, será que eu estou livre de queda a 5 metros? Eu não tenho nenhum impacto de algum nível abaixo? Na primeira laje do prédio, eu tenho 3 metros de altura, 3, 4 metros. Se eu estiver usando um cinto com talabarte, eu vou me chocar com o solo. Ou com a laje de baixo.
Então, essa zona livre de queda tem que ser considerada, tem que ser planejada, tem que ser observada. Vocês viram como é importante? E a gente já chegou aqui no nosso tempo, e eu quero agradecer ao William, né, o William Brant, por ter vindo aqui falar com a gente sobre saúde e segurança. Fazia tempo que a gente não falava disso. Como é que faz para saber outras informações? Como é que faz para falar com você? Pode entrar em contato comigo pelo e-mail, treinarsegurancadotrabalho@gmail.com. Tudo junto, treinarsegurancadotrabalho@gmail.com. Quero agradecer aqui, né, o estúdio que está nos acompanhando, que está nos permitindo estar aqui fazendo essa reportagem, e agradecer ao Nilson, que está ali atrás das câmeras, e pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso, para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!